natural realmente não foi. Não foi um acidente no sentido dela ter escorregado sozinha. Não foi. Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar aqui do caso da Juliana Marins, a jovem brasileira que acabou perdendo sua vida depois de fazer uma trilha em um vulcão na Indonésia, escorregar, né, e cair. Aconteceu um acidente, ela caiu e ela passou ali uns 4 dias, se eu não me engano, né, até ser resgatada. E foi resgatada já sem vida, né? Ela acabou não resistindo e, enfim, uma situação muito triste, né? Muito delicada. E desde o início eu venho recebendo pedidos para falar a respeito desse caso. Mas, quando eu estava recebendo, né, esses pedidos, eu vi nas cartas, né? Porque eu sabia que tinha possibilidade de eu ver que ela não seria encontrada com vida. E eu não queria fazer esse vídeo falando sobre isso. Uma situação muito delicada, vocês sabem a comoção toda que estava acontecendo. Aí eu faço um vídeo aqui falando sobre isso. É um pouco delicado, né? Tirar a esperança das pessoas, da família, enfim. Só bastava mesmo rezar para que tudo ficasse bem, mas acontece isso. Eu recebi esses pedidos, fui ver, né? Porque se eu visse que ela ia ser encontrada com vida, eu ia fazer o vídeo, né? Ia falar que ia ficar tudo certo para as pessoas ficarem tranquilas, mas não foi esse o caso. Infelizmente, eu vi que ela não seria encontrada com vida, resgatada com vida, né? E, bom, aí ficou por isso. Depois aconteceu isso, ela foi resgatada, já não estava mais com vida. Mas as pessoas continuaram falando sobre isso. Eu recebo até agora, né? Estou recebendo até agora pedidos para falar sobre esse caso. E existem, parece que algumas teorias aí, né? Para além das pessoas quererem saber exatamente o quanto tempo, mais ou menos, né, ela ficou com vida, né? Se ela desencarnou no mesmo dia. Se não, a perícia que foi realizada, parece, as perícias, né? Porque foi tanto lá na Indonésia quanto aqui no Brasil, quando o corpo dela chegou aqui. Dizem que ela desencarnou dentro de poucas horas, ou minutos. Eu vi até 10 a 15 minutos. Mas parece que tem imagens dela depois disso. Enfim, as pessoas não estão acreditando muito nisso, né? E pode existir falhas, principalmente aqui no Brasil, devido ao tempo e o corpo já ter passado por uma perícia e o preparo, né? Eu não sei até que ponto que isso pode interferir. E as pessoas não confiando muito na autópsia da Indonésia e no Brasil não ter favorecido a questão do tempo e tudo mais. Enfim, então as pessoas ainda não têm 100% de certeza, né? Se ela desencarnou mesmo no mesmo dia, dentro de poucas horas, se ela sofreu ou não, né? E também com relação a como ela está no plano espiritual. Isso é algo que eu falei com vocês, que é um pouco difícil da gente saber, principalmente, assim, com certeza porque tem pouquíssimo tempo, né? E dentro da visão espiritual, pra gente saber como a pessoa realmente está, né, é necessário aí pelo menos uns 6 meses, pelo menos da forma que eu enxergo, né, e que eu faço. Então, pra gente saber mesmo como a pessoa tá, se ela tá bem e tudo mais, tá muito recente. Eu falei, né, sobre isso, inclusive colocando lá no grupo o que as pessoas queriam saber além disso, né, justamente por conta dessa questão. E aí surgiram outras questões. Pessoas que acreditam na teoria de que ela tenha sido empurrada. E, além disso, parece que existe também uma teoria aí de sacrifício. Não sei porquê, de onde as pessoas tiraram isso, mas se tem aviso, tem história, né? Deve ter algum motivo pra isso. Mas por que que eu resolvi trazer esse vídeo aqui? Porque, lembram que eu tirei as cartas antes de resolver se eu faria o vídeo ou não, antes dela ser encontrada. Vi que ela não seria encontrada com vida, deixei pra lá, pra fazer, se fosse o caso depois, ou se não tivesse necessidade. E tinha uma energia, assim, estranha ali. Tinha cartas que poderia me fazer, assim, duvidar se realmente foi acidental. Então, é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai abrir aqui as cartas pra esclarecer essa situação, tá? E só fazendo toda essa introdução e explicando por quê. Se você tem a convicção de que não existe nada mais, que, enfim, já tá esclarecido, que não tem nada mais pra saber,
Então não tem nem por que você assistir, tá bom? Esse vídeo eu tô fazendo para pessoas que têm curiosidade e vontade de saber mais sobre esse caso na visão espiritual que as cartas dizem sobre ele, tá? Então é isso. Antes da gente começar, já deixa o seu like no início do vídeo. Se você tá chegando agora aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixei na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Tem também no comentário fixado e na descrição o link para o meu grupo VIP, que lá vocês vão ter acesso a todos os conteúdos que eu coloco aqui no canal antecipadamente, né? Então, provavelmente esse vídeo que vocês estão assistindo, o grupo VIP já viu ele antes. Então, participa. Além disso, também tem conselho gratuito das cartas para o grupo. Toda semana, lá vocês têm acesso a consultas e leituras e ofertas, né, em condições especiais. Qualquer dúvida também sobre isso, é só entrar em contato no número que tá aí na tela. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então é isso, vamos começar aqui, vamos ver o que as cartas têm para dizer pra gente sobre a Juliana, sobre toda essa situação, né? Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade diz, né? Temos aqui os dados dela, tudo direitinho. Vamos ver o que a espiritualidade diz sobre esse caso, com relação ao desencarne, como que se deu, né? Todo o processo, se ela desencarnou no mesmo dia, se não, o que tá por trás disso, o que fez realmente que ela caísse. Foi realmente um acidente? Vamos lá. Uma olhada. Tem coisa, gente, que é muito delicado, assim, né? É delicado porque, por mais que a gente tenha a visão espiritual da coisa, tô ajeitando aqui. Ah, Jéssica, porque você tem toque? Eu acho que eu tenho. Por mais que a gente tenha a visão espiritual da coisa, tem coisa que, assim, né, pra gente falar assim e tal, né? Gente, não, a gente sabe que, primeiramente, não existe coincidência pra desencarne, tá? Não existe. Independente de como aconteça, aquilo de uma forma ou de outra já, né? Mas assim, muito possivelmente ela sentia, ela sabia e etc. E se a gente. Isso era uma coisa que eu tava falando até com a minha família aqui, né? Se a gente for parar pra pensar, todo o contexto da situação colaborou e caminhou pra isso. Parece que toda a circunstância, toda a situação ao redor, sabe? É o que eu falo pra vocês com relação às pecinhas, né, do quebra-cabeça que se formam ali pra criar aquela situação. Então, eu acredito que ela sentia, né, que se a gente for falar ela sabia, né, pra uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, mas assim, a gente sente, a gente sabe, né, mesmo que de forma inconsciente, porque nosso espírito, né, sendo a nossa consciência, então a nossa consciência espiritual. E não só ela, de repente, com relação também à família, sabe?
Eu não sei até que ponto que a família estava confortável com essa viagem, né? Ou que às vezes a gente só acha que é excesso de cuidado, ou que é preocupação, né? Mas, gente, o nosso coração, ele não mente. Às vezes a gente não consegue só entender. E na bem da verdade, assim, será que adiantaria? Pouco adiantaria, né? Alguém falar pra ela assim, por exemplo, olha, não vá, sabe? Eu não quero que você vá, né? Eu não tô sentindo coisa boa com relação a isso. Era algo provavelmente que puxava, que atraía ela, tá? Complicado. Muito complicado. Com relação à situação em si, né? A circunstância em si que fez com que ela perdesse a vida. Como eu falei pra vocês, né? Quando eu fiz a tiragem pra saber, né, se eu traria esse caso ou não, no começo, antes dela ser resgatada, me saíram essas cartinhas aqui, com a diferença de que, bom, essas aqui estavam antes, e saiu a carta do urso, tá? Essas cartinhas aqui. Saiu a carta do urso, a carta do cão e a carta do caixão. O que poderia, sim, levantar a suspeita de que ela havia sido empurrada, de que não foi natural, de que não foi um acidente, de que não foi ela que escorregou, que existiu alguma força que foi imposta sobre ela, alguma coisa que fizeram ali com ela, que colocou ela naquela situação, que não se tratava só dela, não se tratava só do ambiente, do chão instável, sabe? Algo natural, algo que partisse só dela. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Natural realmente não foi. Não foi um acidente no sentido dela ter escorregado sozinha. Não foi, tá? Isso eu realmente vejo. Mas podemos dizer com isso que alguém a empurrou? Não necessariamente. Mas, ao meu ver, alguém pode ter provocado, de certa forma. Às vezes alguém esbarrou, colocou o pé na frente dela, mesmo que não de forma intencional. Sabe? Um acidente nesse sentido envolvendo outra pessoa. Que não foi proposital, no sentido de empurrá-la, de derrubá-la, sabe? Mas também não foi sozinha. Pode ter sido um acidente envolvendo outra pessoa. Que ela pode ter caído por conta de alguém. Ou por conta da ação de alguém, tá? Mas, definitivamente, não foi ela só. Aí, pra gente ter certeza disso, pra se confirmar isso, só quem tava lá, só quem viu, quem presenciou. Mas o que eu acredito que pode ter acontecido foi isso. De alguma forma, alguma coisa aconteceu ali, ela com alguém envolvendo algum acidente, né? E ela caiu por conta de alguém. Ela caiu por conta de alguém, ela não caiu sozinha ou por si mesma. Isso eu realmente vejo. Mas eu também não vejo alguém a empurrando, alguém fazendo de forma proposital, tá? E dentro disso a gente tem algumas questões. Aliás, enfim, bastante. Porque assim, houve negligência. Houve negligência, tá? Houve. Não tem nem o que falar. Ponto, tá? Porque não tem como... Ah, mas ela sabia dos riscos. Ah, mas ela foi pra lá com as pernas dela porque ela quis. Ah, porque ela se arriscou. Não importa. Gente, não importa, tá? Muito sinceramente. Não importa. Ela poderia
De igual forma que pessoas que tentam tirar a própria vida, né, se colocam em situações, por exemplo, se pendurando ali na beira, assim, de uma ponte ou de um prédio, e aí, se alguém vê, não vai fazer nada, porque foi ela que se colocou ali. Foi ela que, de repente, está tentando tirar a própria vida. Então, deixa. Não é assim que funciona. Desumano que algo desse jeito, desse sentido, seja feito. Que fizeram com ela. E além disso, tem todo um contexto espiritual, kármico, e a espiritualidade falando claramente que isso, todo esse cenário tem a ver com ganância. Tem a ver com lucro. Porque, primeiro, não era nem para se permitir isso. Se permitem, tem gente que gosta, né, que tem esse senso de aventura, que quer visitar, que quer conhecer, etc. Mas quem tem o poder não deveria. Poder e conhecimento. Porque às vezes a pessoa que está visitando não sabe realmente os perigos que existem naquele lugar. E só quem realmente está lá, né, que tá fazendo e tudo mais, que tem a noção do terreno, dos perigos que aquele lugar tem, que deve colocar a ordem. Entendem? E é permitido por quê? Turismo, dinheiro, tá? E querendo ou não, e assim, não é a primeira, que a gente sabe, né? E infelizmente pode não ser a última que vai perder a vida nessa situação. E não só nesse lugar, tá? Imagina aí quantos lugares assim, arriscados, que pessoas perdem a vida e que os governos permitem a visitação por conta do turismo e do lucro, do dinheiro, etc, tá? Então, eu acredito que toda essa repercussão e essa cobrança sobre o caso da Juliana pode fazer sim com que mudanças sejam feitas com relação a isso, ou que pelo menos outros desencarnes sejam evitados, tá? Por mais que não necessariamente impedindo a visitação, né, esses lugares, mas de repente com mais segurança, ou que eles tenham mais cuidado da próxima vez, com alguém que sofreu um acidente, que o resgate seja imediato, enfim. Mas é isso. Negligência houve com certeza. Essa moça, ela poderia ter sido resgatada com vida. Sim. Jéssica, a conclusão da perícia foi correta no que diz respeito à causa do desencarne? Foi por conta da queda? Sim. Eu acredito que ela deve ter sofrido fraturas, sim. Eu não vejo que foi por qualquer outra coisa, além disso. Obviamente, que ela deve ter sofrido por todo o processo, porque, Jéssica, você vê que ela desencarnou no mesmo dia, poucas horas, gente, eu não diria, até mesmo energeticamente. Pelo menos sinais vitais ela tinha no dia 20. No dia 20 ela ainda tinha sinais vitais. Ela pode ter desencarnado do dia 21 pro dia 22. No dia 22, com certeza, ela não tinha mais sinais vitais, tá? Eu não sei quando que aconteceu aí o resgate dela e tudo mais, mas pode ser que o desencarne tenha acontecido do dia 21 pro dia 22. Se o resgate tivesse sido feito no dia 20, ela teria sido resgatada com vida. E aí é que tá? E assim, ela, além de tudo, né? Além de tudo, a gente imagina o sofrimento que essa moça passou com isso, nessa circunstância. Gente, mas ela ainda se manteve não só com vida, quanto lutando pela vida dela, tá? Quanto lutando pela vida dela. Possivelmente, gente, eu não tô aqui nem pra fazer sensacionalismo e nem pra maquiar as coisas, tá? Eu não vou dizer pra vocês que foi tudo tranquilo, tudo... Ah, não, ela não sofreu. Possivelmente sofreu. Possivelmente não foi tranquilo, ela tava com dor. Mas ela lutou pela vida dela. Ela queria viver, eu vejo que ela tinha uma força e uma alegria de viver. Muito grande, muito grande. E, na bem da verdade, assim, se fosse, pelo estado que ela tava, nossa, se fosse pelo estado que ela tava de saúde, de repente é por isso que as autoridades concluíram. E, gente, isso tá vindo da espiritualidade mesmo, tá? Se fosse com relação ao
estado que ela estava fisicamente, realmente ela já teria desencarnado. Por isso que a perícia deu que ela provavelmente desencarnou em poucas horas, por conta de como estava o corpo físico dela. Mas, se fosse pela vontade de viver que essa moça tinha, e por ela estar lutando pela vida dela, eu acho que ela se permaneceria mais firme ainda e tentando se manter com vida. Pelo menos, em algum momento, né, ela descansou, porque assim, o jeito realmente que essa moça estava fisicamente, se não fosse a vontade dela de viver, ela provavelmente sim teria desencarnado no dia 20, mas ela se manteve ali, por mais que, se a gente pudesse dizer assim, bom, então era o momento dela, mas ela se negava. Ela ficou, se agarrou mesmo ali à vida dela e lutou pela vida dela, tá? Eu não vejo ela se entregando. Inclusive, se existem teorias de que foi ela que fez isso porque ela saiu de perto da família, porque ela já tinha a intenção de tirar a vida dela. Não foi isso, não. Eu não vejo essa moça querendo dar fim à vida dela. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Caramba. Minha Nossa Senhora. E, gente, outra coisa, tá? Essa moça, e assim, bom, eu não sei, né, até que ponto. Tem muitos vídeos meus aqui que eu sei que chegam até a família. E a gente não sabe até que ponto, né, que a família recebe ou não e de que forma que enxerga, mas, enfim, meu trabalho, né, com relação ao que eu tô fazendo. Mas, assim, gente, não pensem que ela acreditou por algum momento que ela tinha sido esquecida ou abandonada lá. Eu vejo ela muito preocupada com isso, provavelmente agora, em espírito. De repente, um sentimento negativo da família, de meu Deus, ela achou que a gente abandonou ela, mas não. Gente, não pensem isso por um minuto. Ela sabe agora, e provavelmente lá, quando ela estava naquele sofrimento, ela sabia que estavam trabalhando para tirá-la de lá. Ela não se sentiu em momento nenhum sozinha ou abandonada. Pelo menos no que diz respeito à família. Ela sabe que vocês fizeram tudo quanto foi possível. Então não se culpem, não carreguem esse peso com vocês, tá? Isso é algo simbólico, assim, bastante importante, porque eu acho que ela deve estar sentindo essa dor, sabe? Essa coisa. Eu não sei se existe alguém específico da família. Provavelmente os pais ou irmã, né? Eu vejo muito isso. A família remoendo muito o desencarne dela, é óbvio. Mas não fiquem com um sentimento de culpa de forma nenhuma. Ela sabe que vocês fizeram tudo o que foi possível, tá? E, bom, não tinha necessariamente o que vocês pudessem fazer porque estava longe do alcance de vocês. E ela sabe que vocês tentaram, tá? E além disso, de repente, como eu falei, é muito cedo pra gente saber exatamente como ela está, né? Mas provavelmente agora ela tomando consciência, né, de todo o processo e até mesmo, enfim, que de repente já era mesmo a hora dela, a gente não sabe, né? Com relação ao nível de consciência dela sobre essa situação agora. Além disso, ela sabe da comoção pública, nacional e internacional, que foi tudo isso. Então, eu não acredito que enquanto ela estava lá, né, ela sequer passou pela cabeça dela que ela havia sido abandonada, né? E, gente, isso, a família pode ter essa percepção e essa visão porque é natural, né? É natural que se pese isso, que se, tipo, né, que fique remoendo. E até mesmo, meu Deus, como ela deve ter se sentido, como ela deve ter sofrido e tal. Mas eu tiro por mim. Por mim. Se eu tô numa situação dessa, eu não teria dúvida nenhuma, que a minha família faria de tudo pra me ajudar, pra me tirar daquela situação. Então tenham certeza que ela em momento nenhum duvidou que isso estava sendo feito, tá bom?
Então, é algo importante, sim, pra gente falar, porque eu vejo isso machucando muito ela. É a família colocando esse peso, achando que ela se sentiu abandonada. Isso não aconteceu. Mas com relação à família, com relação às pessoas próximas, com relação a quem realmente importava, ela sabia que ela não estava só. Ela recebeu toda a luz, toda a energia positiva, todas as orações, tá bom? Então é isso, gente. Nossa, assim, eu não achei, né, que esse caso fosse, assim, tão intenso energeticamente, inclusive espiritualmente, mas eu espero que eu tenha esclarecido para vocês da melhor forma possível. Recapitulando, sacrifício? Não. Sacrifício não. Ah, Jéssica, existe um peso energético e espiritual naquele lugar? Existe. Existe, isso sim. Isso sim, tá? E aí já é outro âmbito, né? Outro departamento, outra questão. Mas eu não acredito que tenha sido por isso. Como eu falei, lembram das pecinhas? Toda circunstância, né? Coisas que se juntam para formar uma situação. E ela ter sido atraída para lá também não foi aleatório, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham compreendido da melhor forma possível com relação ao processo, ao desencarne. Ah, desencarnou de repente de hipotermia, porque não vejo isso, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender mesmo todo o cenário. E qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu tiver de repente deixado de falar alguma coisa aí com relação ao que vocês queriam saber, é só colocar aí nos comentários que eu esclareço, tá? Mas com relação a essa questão, realmente assim, acidental também não foi, no sentido de ter sido ela só que escorregou, não. Foi alguma coisa envolvendo alguém, mesmo que de forma acidental também, mas envolvendo sim outra pessoa. Então é isso, minhas joias. Qualquer coisa coloca aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar a sugestão para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.